E aí, olha, se o primeiro episódio de Welcome to Derry jogou a gente de cabeça no terror com aquele massacre, o segundo episódio, o segundo episódio começa a mostrar do que a série é feita de verdade. Agora a gente vai fundo para entender como uma cidade inteira lida com o horror. Ou melhor, como ele escolhe deliberadamente não lidar com ele. E é exatamente essa a grande sacada aqui. O verdadeiro mal em Derry não é só uma criatura de outro mundo. É tipo um pacto, sabe? Um acordo silencioso. Uma negação em massa que deixa o horror criar raiz e crescer bem ali, debaixo daquela aparência de cidade tranquila. Vamos lá, olha só que interessante isso. O episódio já joga essa dualidade na nossa cara. De um lado, a gente tem a história oficial, a mentira conveniente, facinha de engolir. Ah, foi só um cara que surtou. Do outro lado, a verdade. A verdade oculta, a realidade bizarra, que só as crianças viram. E Derry, como cidade, precisa escolher em qual história acreditar. E essa escolha, gente, é o que define a alma do lugar. E é justamente essa escolha de fechar os olhos para a verdade que nos leva para a primeira camada dessa história toda. É sobre o massacre, sim, mas também sobre a mentira que vem depois. Vamos ver como Derry, em vez de encarar um medo que não consegue explicar, simplesmente decide inventar um culpado. Um culpado humano, simples e, claro, muito, mas muito conveniente. Imagina a cena, a cidade inteira tá em pânico. Todo mundo quer uma resposta e quer pra ontem. E qual é o caminho mais fácil? Achar alguém pra culpar. O chefe de polícia, o Clint Bowers, tá com a corda no pescoço, pressionado por todo lado. Ele precisa de um nome. E quem eles escolhem? Hank Grogan, o projecionista do cinema, um cara negro, de baixa renda, o alvo perfeito, né? E o pior, não existe uma única prova contra ele. Nenhuma. Mas isso não importa. O que importa é que a cidade precisa de um rosto pra colocar no seu medo. E aí todo mundo começa a repetir isso. Deve ter sido o Hank. Essa frase, cara, ela resume tudo. É a cidade inteira tomando uma decisão. Vamos ignorar essa coisa bizarra e acreditar na mentira, que é mais fácil. E esse é o jeitinho de Derry funcionar. Sempre que acontece algo que não tem explicação, a cidade arranja um jeito de criar uma história normal, uma desculpa qualquer, e joga toda a escuridão de verdade para debaixo do tapete. Só que essa mentira coletiva tem um preço, e um preço muito alto. Enquanto os adultos estão lá, todos confortáveis na sua historinha inventada, as crianças que sobreviveram, elas estão sozinhas. Sozinhas para lidar com a verdade. E é aí que a gente entra no inferno particular delas. Um pesadelo que só elas estão vivendo. E o Pennywise, ele não é um monstro qualquer que ataca de qualquer jeito, não. Ele é um especialista, quase um cirurgião do medo. Ele olha para Rony, que está sofrendo pela perda da mãe, e cria um pesadelo ligado ao corpo, ao nascimento, à morte, é visceral. Depois ele olha para Lily, que se sente culpada pela morte do pai, e o que ele faz? Transforma essa culpa num monstro de verdade. É isso que ele faz. Ele acha o seu trauma mais fundo, sua dor mais secreta, e usa isso como uma arma contra a pessoa. E é aqui que o negócio fica ainda mais pesado, porque o horror sobrenatural e o horror do mundo real se misturam. O próprio sistema, representado pelo chefe Bowers, chega para Lily, uma criança traumatizada, e basicamente a chantageia para confirmar a mentira da cidade. A escolha que dão para ela é simplesmente cruel. Ou mente e ajuda a incriminar o inocente, ou volta para o hospício. É a autoridade dizendo para ela: a sua verdade é loucura e se você insistir nela, a gente te tranca. Essa cena do pai de Pickles é uma aula de como a coisa funciona. É quase uma receita. Passo 1. Identifique o maior trauma da pessoa. No caso da Lily, a morte do pai. Passo 2. Ache o gatilho emocional, que aqui é a culpa que ela sente. Passo 3. Use uma coisa do dia a dia, um corredor de supermercado, para a pessoa baixar a guarda. E passo 4. Solta o pesadelo. Um monstro feito de pedaços do pai dela saindo dos potes de picles. É por isso que a cena é tão genial e aterrorizante. Ela não é só um susto. Ele é a prova de como o mal em Derry é inteligente, é metódico, é cruel. Então, a gente precisa entender uma coisa muito importante. Esse terror todo, esse sofrimento das crianças, não acontece por acaso, no vácuo. A gente precisa dar um passo para trás e olhar o quadro geral para ver como a cidade inteira, de certa forma, é cúmplice. Derry é o terreno fértil perfeito para esse tipo de mal florescer. E tem essa frase que é a cara de Derry: meninos serão meninos. É o que dizem para Charlotte Hanlon, a única adulta que tem a coragem de parar uma briga super violenta entre uns garotos. E essa frase é basicamente o lema da cidade. Pode ser bullying, pode ser racismo, pode ser até um massacre. A reação é sempre a mesma. Minimizar, olhar para o outro lado, fingir que é normal. A Charlotte, por ser de fora, ela não engole isso. E por causa disso, a cidade inteira olha torto para ela.
E esse conflito que a Charlotte tem com a cidade, ele acaba indo para dentro de casa. De um lado, você tem a Charlotte, que quer lutar, que se recusa a aceitar essa normalidade doentia de Derry. Do outro lado, o marido dela, o Leroy, ele entende o perigo. Ele sabe que eles vivem numa cidade racista e que precisam ter cuidado. A postura dele é de sobrevivência. É o grande dilema, né? Ou você bate de frente com o sistema, mesmo correndo risco, ou aprende a jogar o jogo para simplesmente sobreviver. E bem, quando a gente acha que já entendeu como o horror funciona em Derry, o episódio vai lá e joga uma bomba no nosso colo. Uma reviravolta que muda tudo. Uma conspiração militar secreta que vira o jogo de cabeça para baixo. Afinal de contas, o que o exército americano está fazendo cavando no meio da floresta de Derry? Essa é a pergunta que fica no ar durante boa parte do episódio. A presença deles ali não faz sentido nenhum, até a gente descobrir que eles não estão ali por acaso. Eles estão caçando. E não é qualquer coisa que eles estão procurando. E a chave para essa caçada toda é um rosto conhecido dos fãs de Stephen King. Um jovem Dick Hallorann. Sim, ele mesmo, o Hallorann de O Iluminado. E o poder dele, a iluminação, está sendo usado como uma espécie de radar sobrenatural. Uma ferramenta para encontrar uma coisa, uma anomalia que está enterrada sob Derry há muito, muito tempo. E o que eles acham é incrível. É o carro da gangue Bradley. Para quem não sabe, era uma gangue de criminosos dos anos 30 que foi massacrada pelos próprios moradores de Derry. E quem é que estava por trás incentivando tudo isso? Pennywise, claro. Então aquele carro ali não é só um pedaço de metal velho, ele é uma âncora. É um farol que marca um ciclo de violência que se repete e se repete em Derry. E aí vem a revelação final. O nome do projeto é Operação Preceito. E o objetivo deles não é destruir a coisa, não. O plano é capturar, armazenar e transformar a própria encarnação do medo numa arma. Uma arma de destruição em massa para usar na Guerra Fria contra os soviéticos. É isso. Para os militares, Pennywise não é um monstro que come criancinhas. É um recurso estratégico. E é com isso que o episódio deixa a gente pensando. O horror em Derry tem várias caras, né? Tem a criatura antiga, tem a cidade que escolhe não enxergar, e agora a gente descobre que tem uma instituição do governo que quer capturar e usar esse mal como arma. Com tudo isso na mesa, a pergunta que não quer calar é, no fim das contas, quem são os verdadeiros monstros em Derry?